Pronto, vamos lá de novo. Vídeo, aulas e áudio também. Quem tiver no áudio, áudio. Quem tiver no vídeo, vídeo. Pois bem. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, que eu acabei, depois dando uma lida aqui, eu acabei me equivocando num exemplo que eu dei aqui no inciso 15 da aula anterior, que diz assim, aliás, 15 não, perdão, inciso 17, 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Eu dei um exemplo que é mais parecido com o inciso 39 que com o inciso 37. Tá? O tribunal de exceção é você criar um tribunal para julgar uma situação. Por exemplo, houve uma guerra, e aí você vai juntar um tribunal para condenar aquele cara à morte. Não haverá tribunal de exceção. Não haverá tribunal de exceção. Não pode haver. Tá? Então é mais isso. Aqui, o exemplo que eu dei na aula anterior é mais parecido com esse. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Que é isso? Você não pode, de repente, aqui no caso, como eu citei exemplo aqui, você está na sua casa, na cadeira em frente à sua casa, que eu citei no vídeo anterior, e de repente vê alguém lá, olha, você está preso, você está na frente da sua casa, sentado aí. Ah, mas não, a lei foi lançada agora. Eu acabei de criar a lei, digamos assim. Então você não pode punir ninguém sem a lei já ter sido definida. E nem sem a prévia combinação legal. Ou seja, você também não pode criminalizar a pessoa sem que haja um processo. Ah, você é um criminoso. Tem que haver o processo legal. Processo judicial, processo, enfim. Então é isso aí. Não há crime sem lei anterior que o defina. Qualquer tipo de crime tem que estar na lei anteriormente. Você não pode inventar uma lei, tipo assim, prender o cara e inventar uma lei depois. Não, primeiro tem que estar previsto na lei, para depois ser aplicado. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A regra, a lei penal não retroagirá. Não vai retroagir, ou seja, não vai voltar. O cara hoje cometeu um assalto. Quando ele cometeu o assalto, na lei de hoje, ele foi condenado aqui a 5 anos, vamos supor, de prisão. Aí daqui a 10 anos, aliás, daqui a 10 anos, não, daqui a 3 anos, que é durante o período que ele está cumprindo a pena dele. De repente vem a lei e diz, agora vai ser 10 anos, vai ser o dobro. Não é mais 5, a pena agora é 10. Então a lei não pode penalizar aquele cara que já foi condenado com a lei anterior. Agora, se a lei disser são só 3 anos, aí sim, vai beneficiar o réu, então a lei vai retroagir, somente para beneficiar o réu. Tá bom? Ela não retroagirá, não pode voltar atrás, salvo para benefício do réu. Não esqueça disso. A lei punirá qualquer discriminação. Estamos aqui no inciso 40, nós estávamos no 39, falamos do 40, agora do 41, inciso 41 da Constituição Federal. Inciso 41 diz assim: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, temos direitos e liberdades. Qualquer tentativa de privar você de direito, nós, cidadãos ou indivíduos, de direitos, liberdades e direitos fundamentais, então a lei tem que punir, porque nós não podemos nos privar dos direitos que são adquiridos foi adquirido por nós através da Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Essa aqui pode cair juntamente com as seguintes. Esse aqui nós estamos no inciso 42 da Constituição Federal,
do artigo 5º. E essa aqui pode cair em conjunto com os incisos 43 ou 44 para confundir a cabeça do estudante, do concursando, outro concurseiro. De que maneira? Vamos lá. O racismo é um crime inafiançável, ou seja, não permite fiança. Você não pode pagar fiança porque quando você comete racismo. E imprescritível. O que é prescrição? Ele não tem um prazo, de prescrever, ele não, digamos assim, ele não perde o prazo. Vamos falar assim dessa maneira bem assim grotesca, digamos assim, para que você entenda. Ou seja, tem leis, tem determinadas penalidades que elas sofrem prescrição. Exemplo, vamos supor, você é o roubo, o cara cometeu um assalto, talvez daqui a alguns anos esse crime prescreve. Então, quando esse cara for pego numa situação em que ele já tiver passado o tempo da prescrição, então ele não vai ser mais condenado. Já passou, perdeu, acabou. Então esse crime prescreve. Eu não sei se prescreve mesmo, estou só dando um exemplo aqui meio louco, tá, gente? Desculpa aí que eu não sou advogado, não sou jurista, tá? Já que o racismo não, qualquer tempo, eu fui vítima de racismo hoje. Daqui a 30 anos eu decido denunciar. Cabe denúncia? Cabe. É imprescritível, não prescreve, eu posso denunciar. Ok? Então ele não aceita fiança e nem prescreve. Não aceita fiança e não prescreve. Vamos lá. A lei considerará crimes inafiançáveis, também, olha, inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, né? O terrorismo e os crimes definidos como hediondo, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então veja que todo mundo está nesse rol, né? Vamos lá. Esse aqui ele é inafiançável também. Só que ele não é imprescritível. Ele é insuscetível de graça ou anistia. Que é isso? Você não pode pagar para se libertar, para se livrar. E você também não pode receber graça. O que é uma graça? Um governante, o presidente, por exemplo, ele abonar você daquela acusação. Não, olha, você está livre, pode ir lá. Ou então anistiar, você receber anistia, não vai ser condenado por isso. Ou seja, você não pode anistiar nem dar graça para quem? Para torturador, para traficante, para terrorista e para criminosos hediondos. Tá? Então isso aqui é interessante você lembrar, você memorizar. Leia bastante, leia mais de uma vez. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia, tortura, tráfico de drogas, e o terrorismo e os crimes hediondos. Cuidado para você não confundir. Ele é inafiançável e insuscetível, tá? Ao passo que a questão do racismo é inafiançável e imprescritível, tá? É diferente. Um é inafiançável e suscetível, o outro é inafiançável e imprescritível. Imprescritível. Me enrolei agora aqui. E não só quem pratica, aqui no caso aqui dessa questão estamos falando aqui do inciso 43, mas também aqueles que, podendo evitar, se omitem. Então, digamos, você é um policial, você viu uma situação de tortura,
Você viu uma prática de entorpecente, de tráfico. Você presenciou ou tem conhecimento de um terrorismo. Então você é tão culpado quanto esses. Tá bom? Então pode cair na prova lá, somente os praticantes, os executores são insuscetíveis de graça e anistia e inafiançáveis do crime? Não. Também quem evitá-los, quem poder evitá-los se omite também, do mesmo modo, eles também vão responder. Constitui também, aqui o 44, né, o inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível. Veja que ele é semelhante ao racismo. Isso nós vamos falar agora, tá? Inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, é inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, tá? Detalhe, não é só civis ou só militares, qualquer uma das partes. É inafiançável e imprescritível a ação desses grupos contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então ele é semelhante ao racismo, é a mesma coisa, ele é inafiançável e imprescritível. Então você associa o crime de racismo com a questão da ação de grupos armados. Se você associar eles, ou pelo menos tentar decorar os dois separadamente, vai ficar mais fácil lembrar no caso aqui da questão da prática da tortura, o tráfico, etc. Tá bom? Então lembra aí, o crime de grupos armados e o racismo, ambos, são inafiançáveis e imprescritíveis. Tá bom? Inafiançáveis e imprescritíveis. E a tortura, a prática da tortura, o tráfico ilícito, o terrorismo e crimes hediondos, esses são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Mais uma vez repito, leia mais de uma vez para fixar. Vamos lá para o inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, que no caso de bens, ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Ela não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, o cara foi condenado, quem foi condenado foi ele. Então a família dele não pode pagar por ele, o filho não pode pagar, a mulher não pode pagar por ele, não vai passar da pessoa do condenado. E aqui a gente lembra um exemplo bem clássico, bem básico, muito falado quando a gente estuda essa parte, que é a questão da presidiária que amamenta o filho. Qual é a relação disso? Na situação que ela está amamentando ali, é dado a ela um espaço, um local ou um momento que ela pode, ali nesse caso, ela pode amamentar a criança, o bebê. Porque aquela criança ela não pode ser penalizada por causa do ato, da atitude da mãe dela. Então a gente pode entender que isso aí é uma forma de garantir que o dano não vai passar da mãe para o filho. Esse é um exemplo clássico que a gente utiliza muito. Agora sim, questão de danos, a reparação, a obrigação de reparação de dano e a decretação do perdimento de bens, eles podem se passar nos termos da lei. Eles podem passar, mas tem um limite do valor do patrimônio transferido. Digamos, o cara ele roubou, vamos dizer assim, ele desviou, digamos assim, um político da vida desviou verbas. E aí de repente esse indivíduo tem bens e esses sucessores dele, vamos supor que o cara morreu. Aí o cara deixou os bens. E aí depois é detectado que ele tinha eram bens ilícitos. Então a lei, até o limite daquele valor ali, aliás, não necessariamente ilícitos, né? Que se for ilícito pode tomar. Mas sendo ali, reparar um dano, ele cometeu um dano. Então
aquele valor ali dos bens dos seus sucessores podem ser executados, podem ser retirados dele, mas tem um limite, até o valor do patrimônio transferido. Ou seja, se você transfere um patrimônio de 30 mil reais e a dívida do cara é de 60 mil, você não pode tirar daquele sucessor os 60 mil. Tira os 30 mil, que é o valor do limite transferido para aquele indivíduo. Tá bom? Então aqui não tem muito segredo não. 46, né? 46, ou inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará outras, entre outras, as seguintes. Aqui são a individualização da pena e as medidas que serão adotadas mediante essa regularização. Privação ou restrição da liberdade, ou seja, prisão. É o que você, futuro PM, vai fazer. Prender o indivíduo, prender o camarada, prender ali a pessoa, a mulher ou o rapaz que está ali numa atitude contrária à lei, ou então causando um tipo de dano a outras pessoas. Então você vai lá e vai prendê-lo na forma da lei. Então a privação ou restrição de liberdade. A perda de bens, foi o que a gente falou agora há pouco, né, no inciso anterior. Se o cara causou um dano, se o cara desviou verbas, se o cara fez algo ilícito, vai perder bens. Está assegurado na lei que a perda de bens também é lícita. A multa, às vezes o cara é multado, não vai prender o cara, não vai, enfim, mas o cara vai receber uma multa. Prestação social alternativa, a gente vê muito acontecer isso, o cara faz uma bobagem lá, de repente o cara tá lá bebendo, se altera, e aí quebra alguma coisa, ou causa um tumulto, e aí vai preso, mas o cara é um cara de boa índole, é um cara réu primário, então não vamos prender o cara não, vamos processar o cara não, vamos dar uma prestação alternativa, ele vai dar a cesta básica, enfim, vai fazer alguma coisa aí, e acabou a história. Então, prestação alternativa. Suspensão ou interdição de direitos. Nesse aqui eu destaco o direito de votar. Votar é um direito, tá? Então, quando o indivíduo está preso e condenado, ele está suspenso ou interditado de exercer o direito de voto. O cara está condenado, está no presídio, ele não vota, está suspenso. Aí, quando ele cumprir a pena dele, aí ele vai voltar, aí sim, vai ser readquirido aquele direito dele, mas antes disso, não, ele está suspenso. Então, leia, gente, que isso aqui pode cair, tá? Como é que pode cair? Ele pode perguntar para você na banca, e ele pode tirar um desses ou outro, ou então incluir algum que não está aqui, e fazer uma confusão. Ele pode colocar para você lá que a lei vai assegurar, aliás, ele vai adotar, diz assim, pode dizer assim, a lei vai adotar certas medidas, exceto, aí coloca lá, exceto perda de bens, ou então ele afirma que a pessoa não pode perder os bens, a lei não permite que ele seja penalizado com a perda de bens, permite. Então é dar uma lida aqui, a banca pode pedir para você, nesse contexto aqui, dizer para ela a questão dos bens, se podem ou não, ou então a questão da privação de liberdade, enfim. Nós vamos fazer exercício depois, que vamos abordar esses temas com mais calma. Por enquanto, vamos só mesmo passando as disciplinas. Bem, eu não sei se a banca vai cobrar isso aqui, mas esse inciso 48, ele é muito cobrado no CESP, nas provas do CESP e UNB. A banca CESP, ela costuma pedir essas, assim, principalmente o inciso A. Olha só, não haverá penas A de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. O que acontece? É 19 mesmo? É 19. O que acontece? Diz aqui a lei, diz a Constituição, que não haverá pena de morte.
E geralmente a banca CESP ela costuma colocar assim: não haverá pena de morte. Então é uma resposta incompleta. Ou então ela coloca: a Constituição não admite pena de morte. Admite sim. Se na sua prova cair que a Constituição não admite, está errado. Ela admite nessa ressalva: em caso de guerra declarada. Declarou guerra, então a Constituição admite sim a pena de morte. Tá? Então não haverá pena de morte. Não haverá, salvo em caso de guerra declarada. Não esqueça disso nunca mais. Porque isso serve para concurso, tanto se você for fazer da PM, como qualquer outro concurso que caia constitucional. De vez em quando cai uma dessa. De caráter perpétuo. Não existe prisão perpétua no Brasil. Nós sabemos disso, né? Então não haverá pena de morte, nem de caráter perpétuo. Ou seja, você não pode ser punido, preso eternamente. É por isso que a pena máxima no Brasil, a pena máxima, se eu não estou enganado, são de 30 anos. 30 anos, pena máxima no Brasil. 30 anos, tá? Não esqueça. Não existe pena de caráter perpétuo. Não pode haver, não haverá. Por isso você vê lá, às vezes o cara é condenado a 100 anos, a 80 anos, e aí reduzido ao máximo para 30 anos. Cumpriu os 30 ou até antes dos 30, por bom comportamento ou outros critérios, a pena é abrandada e ele sai até antes dos 30. Por quê? Porque não pode ter caráter perpétuo. Se eu colocar um indivíduo para cumprir 100 anos de pena, vai ser perpétuo. Vai ser caráter perpétuo, porque ele não vai viver 100 anos. Entendeu? Então, não haverá pena de morte, salvo em caso de declarada guerra, né? E caráter perpétuo também não. Trabalhos forçados também não existe. Banimento. O que é banimento? É você mandar o cara, excluir o cara, mandar ele para outro lugar, se livrar do cara, mandar para outro país. Vou banir esse cara do país, vai-te embora, não pode ficar mais aqui não. Não pode haver essa pena também de banimento. E letra E, cruéis. Cruéis, qualquer atitude cruel, não é permitido pena cruel para ninguém. Tá bom? Então assim, gente, esse aqui é um inciso muito fácil, porque você só precisa contextualizar o que você vê. Você vai lembrar que o Brasil não tem prisão perpétua, você vai lembrar que o Brasil não admite trabalhos forçados, você nunca viu ninguém quebrando pedra igual você vê em filmes americanos. Banimento é você lembrar que ninguém pode ser mandado para fora do país, qualquer coisa. Cruéis, você já sabe que você não pode atentar em tortura contra os outros. Então, cruel não pode ser também. E a pena de morte também que o Brasil não admite. Agora você tem que lembrar na pena de morte que no caso de guerra sim é permitido. Tá bom? Vamos lá. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso aqui é muito claro, né? Não precisa falar muita coisa não. Não pode ficar homem na mesma sala de mulher, mulher na mesma sala de homem, ou menores de idade na mesma cela de maiores de idade, que menores de idade na verdade não são presos, eles vão para uma... Eles são detidos, o nome correto é detenção, e geralmente é uma casa de apoio. Não é uma prisão. Então não pode colocar um adolescente, por exemplo, no meio de adultos. No caso, não pode. Tem que ir para um local específico, especial, onde ele pode ali, nesse caso, ou cumprir a pena, ou então temporariamente ficar preso ou detido. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso aqui é muito claro também, né, gente? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Ou seja, o preso não pode ser agredido nem fisicamente, nem moralmente. Infelizmente o que a gente vê é diferente na prática, mas em lei, o que vai valer e o que vale, na verdade, é o que está na lei. O correto é seguir sempre a lei. E está dizendo aqui, né? É assegurado ao preso a dignidade, a integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Foi o que eu falei quando eu falei sobre a questão da pena, que não pode ser transferida para outro, ou para outra, enfim. Então, aí está a questão da amamentação. Tem que se haver aí uma condição para que ela venha amamentar os seus filhos.
Nenhum brasileiro será extraditado. Muita atenção aqui, ó. Nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum, a regra é nenhum. Salvo quem? O naturalizado. Quando fala em brasileiro, vou lembrar vocês aqui, embora não vai cair na prova de vocês. Deixa eu até olhar aqui o edital rapidinho para ver se realmente não vai cair. Edital, artigo 5º, não vai cair, que é o artigo 12. Aliás, artigo 14. É 12 mesmo, tô me confundindo. Artigo 14 é sobre eleições, artigo 12 é sobre questão dos nacionalidade, tudo isso. Então, assim, diz assim, a lei diz que nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro. Certo? Regra. Exceção, salvo naturalizado em duas situações. Em crime comum praticado antes. Crime comum praticado antes da naturalização. Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito e drogas afins, entorpecentes drogas afins na forma da lei. O que você precisa lembrar aqui, regra geral, nenhum brasileiro será extraditado. Aí eu pergunto, se cair na tua prova, eu acho que não vai cair na FADESP, até porque eles não cobraram o artigo 12. Mas vamos supor que cai na tua prova, dizendo um brasileiro nato. Um brasileiro nato pode ser extraditado? Não pode. O nato, o brasileiro nato que nasceu aqui no Brasil, que é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Agora, o naturalizado, que é aquele estrangeiro que mora no Brasil e adquiriu pela naturalização o direito de ser brasileiro, ele pode sim. E agora você tem que distinguir as hipóteses, porque o que pode cair na tua prova é isso. Talvez não caia a questão do brasileiro nato, mas o que eles podem colocar na tua prova é o seguinte: o naturalizado, ele pode ser extraditado em que situações? No crime comum, ou seja, um crime qualquer, o cara matou, o cara roubou, o cara fez alguma coisa, enfim, qualquer coisa que o cara tenha feito lá, praticado antes da naturalização. Então, digamos, o cara morava lá na Argentina, ou morava lá em Portugal, enfim, em algum lugar aí, ele morava em outro país. Ele vem pro Brasil. Só que antes de vir para cá, o cara estava lá na Argentina, ele cometeu um crime e correu pro Brasil, fugiu pro Brasil. Então, nesse caso, ele pode ser extraditado. Se a justiça argentina pedir, se o governo argentino pedir a extradição, ele vai ser extraditado, porque ele cometeu o crime antes da naturalização. Agora, a partir do momento que ele cometeu depois naturalizado, aqui no Brasil, já naturalizado, ele não vai ser extraditado. Ele não vai ser. A segunda hipótese, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, o cara traficou drogas, entorpecente de drogas, ele pode ser extraditado e vai ser extraditado. Então, nesse caso, não há ressalvas. Tanto antes como depois, durante, ele vai ser extraditado. Só você lembrar, crime comum, somente antes da naturalização, ele pode ser extraditado. O cara estava na Argentina, cometeu um crime e veio para cá. Ele pode sim, mas depois, se ele cometeu o crime lá, mas já é naturalizado aqui, aí não. Ele já é naturalizado aqui, ele cometeu o crime lá, não importa. Ele já foi depois da naturalização, então ele vai ser condenado por aqui, enfim, vou fazer alguma coisa, mas extraditado ele não vai. Agora, tráfico de entorpecentes, de drogas. No tráfico de drogas, em qualquer tempo, o cara, ele é naturalizado brasileiro, mas antes de vir para cá, ele traficava drogas. Vai extraditado. Não tem conversa. É aquela questão, né? A mão de ferro com respeito ao tráfico. Você lembra lá que a gente viu no inciso que fala sobre a questão das penas, que o tráfico de droga, ele tem uma pena bem pesada. É um crime imprescritível. É só lembrar o seguinte, hein? Ele é imprescritível e ele não tem anistia de graça. Aliás, não tem questão da graça, né? Ele não pode ser... Esqueci agora a palavra, gente. Desculpa aí. Tá aqui, esse aqui. Ele não pode ser... Ele é insuscetível de graça. O nome é isso. Suscetível de graça ou anistia. Então, é aquela mão de ferro contra o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, aqui a gente vê mais uma vez a mão de ferro com respeito a isso. Então, espero que tenha ficado claro.
tá bom? Nenhum brasileiro vai ser extraditado. Brasileiro nato, nasceu aqui, ele pode ser extraditado? Não, hipótese nenhuma. Em tráfico, em crime comum, de maneira nenhuma, ele pode ser extraditado. De jeito nenhum. Agora, naturalizado. Em crime comum, se ele praticou antes de vir para cá, pode. Se foi depois, não. Depois não pode, não. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. A qualquer momento, ele pode ser extraditado. Não esqueça disso. Vamos lá. 52. Inciso 52. Não será concedida extradição ao estrangeiro por crime político ou de opinião. Cuidado, hein? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso caiu, inclusive, para mim que eu estou estudando, até foi uma bobagem. Achei uma besteira cair, né? Achei muito fácil. Caiu uma prova recente que eu fiz. Caiu isso aqui. Ele comentou lá que sobre crime político, opinião. Claro que ninguém pode ser extraditado por crime de opinião ou político. Não pode. Ou quer dizer isso? Ah, você de repente cometeu um crime político, você criticou o governo. Você não pode ser extraditado por isso. O estrangeiro, no caso, né? Ele não pode ser extraditado. Ah, o estrangeiro foi lá e criticou a política ou deu uma opinião contrária ao governo. Ah, vou mandar o estrangeiro embora. Não pode. Isso é proibido. Ou então, no caso, no crime ele ter cometido lá também. De repente ele cometeu um crime lá no país que ele morava e de repente ele vem pra cá. Depois de estar já naturalizado, mas se bem que aqui está falando de estrangeiro, então não vamos entrar nesse mérito, vamos falar de estrangeiro mesmo. Então ele não pode ser extraditado. Pronto, ponto final. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O juiz, tá? Você, como PM, como policial militar, você vai prender aquela pessoa, vai levá-la diante do delegado, o delegado vai instaurar um processo, a justiça vai julgar, vai dar andamento àquele processo e vai julgar. Mas quem vai julgar, na verdade, é o juiz. Então o delegado, ele não pode sentenciar você. Aliás, sentenciar o camarada preso. Você não pode sentenciar o camarada preso. Quem vai processar ele e sentenciar, olha só, não é só processar. Ninguém será processado nem sentenciado. Você, na condição de policial ou delegado, ele não pode processar nem sentenciar. Quem pode fazer isso? A autoridade competente. Quem seria? O juiz. Ele tem autoridade para isso. Você, policial, delegado? Não pode. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Outra vez a lei, né? Você não vai poder prender o cara, prender a pessoa ou privar a pessoa do que pertence a ela sem o devido processo. Ou seja, você prendeu o cara vai ficar preso aí, não foi julgado, mas vai ficar preso. Não pode isso. O cara tem que ser sentenciado, tem que haver o processo. Processou, beleza, chegou à conclusão, não, o cara realmente é culpado, agora sim, pode prender. Existe chamada prisão preventiva, né? A preventiva é para evitar que o camarada fuja, enfim, várias situações. Mas não é o caso aqui. O que a gente sabe é que não pode ninguém ser privado da liberdade, ou seja, preso, ou de seus bens, sem o devido processo legal. Outra vez aí entra a figura do juiz. Tem que haver o processo, o juiz tem que sentenciar. E de acordo com a sentença, ou o júri, né? Ou o júri que condena e o juiz sentencia, aí sim o cara vai ser privado da liberdade. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Detalhe, processual judicial ou, aliás, em processo judicial ou administrativo. Aos litigantes em processo judicial administrativo, tem provas. Eu falo da CESP, que eu faço várias, já fiz, e faço provas da CESP. A CESP, ela gosta de colocar isso aqui numa situação em que ela tira uma palavra. Por exemplo, ela omite aqui no caso administrativo. Diz assim, os litigantes em processo judicial e os acusados. Não é só em processo judicial, também processo administrativo. Numa prova também que eu fiz recentemente, caiu uma questão semelhante a essa. Que ele dizia, né, sobre... Ele comentava uma situação administrativa. E ele dizia, né, ele comentava a situação administrativa e dizia que cabia também igualmente
o contraditório e ampla defesa, claro, cabe tanto para processo judicial como administrativo. Digamos, um policial militar, ele passa por um processo administrativo, ele também tem direito ao contraditório e à ampla defesa, tanto judicialmente como administrativamente. Ou seja, ele vai ter os meios para se defender daquela acusação. Ok? É isso que tem que ficar claro. Então, o que eu destaco aqui no inciso 55? O que eu destaco aqui de principal nesse inciso? Eu destaco a questão do processo judicial ou administrativo. Lembre disso, não é só judicial, também administrativo. Você tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Ok? É isso que eu creio que pode cair um pouquinho mais, assim, mais elaborado. É eles trocarem, tirarem aqui uma das opções, ou tirar o processual, ou dizer que o administrativo não vale a mesma regra do judicial, enfim. É só você ler e lembrar que o processo judicial e administrativo também, os dois, estão no mesmo patamar. Eles podem, sim, e são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Vamos lá, ler aqui mais dois pelo menos. Ler mais um, pelo menos mais um aqui para finalizar esse vídeo, para não ficar, ou esse áudio, você está ouvindo o áudio, para não ficar muito extenso. 56. São inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meios ilícitos. Na jurisprudência se estuda isso aqui como, eles chamam, tem um nome curioso. Deixa eu até localizar aqui o nome, que eu até esqueci, gente. Se o professor esquece, imagine vocês, né? Mas eu creio que não vai cair nesses termos, mas é bom falar para vocês lembrarem, e de repente não se cair, né? Se cair de repente, você não perder a pontuação por causa de um detalhe. São chamados aqui de frutos da árvore envenenada. Teoria do fruto da árvore envenenada. Diz o seguinte aqui, ó: são inadmissíveis, não se admite no processo provas obtidas por meios ilícitos. O que seria essa prova por meios ilícitos? Lembra lá que a gente falou que é ilegal, que somente por determinação judicial você pode grampear um telefone? Lembra que a gente falou isso? Pois bem, aí você vai por conta própria e grampeia o telefone de uma pessoa. E aí, diante do processo, você traz aqueles grampos ilegais, ilícitos, e coloca diante do juiz. Aquelas provas são inadmissíveis, não podem ser admitidas no processo, porque são meios ilícitos. O juiz não autorizou aquela gravação, não houve autorização judicial. Então, se não houve autorização judicial, a prova é ilícita. E se é ilícita, não é admissível, então não são provas válidas. Então, chamada também de frutos da árvore envenenada. Frutos da árvore envenenada, ou seja, você vai pegar um fruto de uma árvore que está envenenada, ou seja, não é admissível. A árvore está envenenada, então aquele fruto não presta. Aqui no caso, o meio ilícito, então aquela prova não vale de nada. Ok? Para finalizar essa nossa aula, né? Essa nossa aula entre aspas. Não sou professor não, gente. Já falei que não sou professor, é só aqui uma força que a gente está dando para a galera passar no concurso. Beleza? Então é isso aí, gente. Um abraço e até mais. Qualquer dúvida, gente, lembrando, qualquer dúvida de qualquer dos vídeos, desse ou de outros, ou de áudio que você está ouvindo, manda aí um zap pra gente, manda mensagem pra gente, manda um e-mail, enfim. Pergunta aí, que na medida do possível, eu não sou nenhum expert, não sou nenhum professor de direito, não sou nenhum cara, mas a gente pesquisa junto, beleza? Até mais, galera.